bom dia para você, bom dia para sua família. Estamos aqui mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical e quero compartilhar com você. A nossa lição é a de número 6. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, que nós podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra, dar-nos sabedoria, discernimento, abre nossa mente. Queremos dar ao Teu Espírito Santo liberdade para trabalhar em nossos corações no que diz respeito a essa lição de hoje. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de número 6 tem como título Quando o problema é a enfermidade. O nosso texto bíblico básico está no livro de Isaías, capítulo 38, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentei aos teus dias 15 anos. Agora João, capítulo 9, de 1 a 3. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nossa palavra introdutória diz o seguinte: quando se está sofrendo, encontrar esperança, já que não entendemos a razão porque experimentamos a enfermidade, parece ser a coisa mais difícil do mundo. O objetivo é que o cristão venha a entender como eu, afinal, compreendi que quando sofremos e nos sentimos incapazes, Deus está mais perto do que nunca, tocando a alma e fazendo-a forte, moldando o caráter para o tornar imbatível, revelando as verdades para nos oferecer um futuro promissor, tornando-nos perseverantes para nos conduzir à maturidade e transformar-nos em verdadeiros homens. Antes de continuar, eu quero ler com você os nossos 3 objetivos da lição. O primeiro deles é entender a natureza das enfermidades. O segundo, reconhecer que Deus tem propósitos quanto às enfermidades no crente. E o terceiro objetivo, crer que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Nós acabamos de ler na palavra introdutória, quando nós sofremos e nos sentimos incapazes, Deus está mais perto do que nunca. É um desafio para nós cristãos entender isso. O comentarista diz o seguinte: conheço o sofrimento e as enfermidades de perto. Devido à experiência acumulada com o Senhor, posso afirmar que aquele que confia nas promessas divinas não será decepcionado. Item 1. Os caminhos de Deus são diferentes. Espero que ninguém precise trilhar as estradas pedregosas que trilhei para compreender que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem seus pensamentos, os nossos pensamentos. Ele só tem pensamentos de paz a respeito do cristão para lhe fazer o bem e conduzi-lo à plenitude da felicidade.
Apesar das adversidades, eu garanto que vale a pena continuar a jornada de fé. Não achei todas as respostas, mas tenho encontrado o Deus da esperança em cada encruzilhada das muitas contingências da vida. É muito comum nós encontrarmos pessoas na caminhada cristã que exigem que Deus lhes dê todas as respostas. E o ímpio também busca isso muitas vezes. Aliás, o ímpio ele acaba usando esse fato, o fato de não obter todas as respostas, como uma justificativa, como algo que explique o fato de ele não querer seguir a caminhada cristã. Ele diz, como eu não consegui todas as respostas, eu quero a resposta para isso, eu quero a resposta para aquilo, eu quero a resposta para aquilo outro. Como o Evangelho, como a palavra de Deus não conseguiu me responder, então ela não seria digna para que eu seguisse, para que eu me convertesse ao Evangelho. É basicamente isso que nós escutamos muitas vezes. E ele continua. Pode-se experimentar paz além do sofrimento e doença, alegria além da mágoa e amargura, consolo além das dores e realidades tristes. Prevalecer mesmo quando o corpo está cansado e enfermo. 1.1 Situação de desespero. Basta ver as grandes filas na Previdência Social ou fazer uma visita a um hospital para ver o enorme número de enfermos. Algumas pessoas vivem completamente desesperadas. O quadro é caótico. Apesar do incontestável avanço da ciência, ainda não há cura para doenças corriqueiras, como a gripe. E ele cita até o resfriado aqui. Da mesma forma que as pesquisas científicas avançam, novos males aparecem. A humanidade vive assustada, por exemplo, com a gripe aviária, que pode tornar-se uma pandemia. Eu quero fazer uma pausa aqui, eu não sei se você se lembra, mas eu disse na lição penúltima que nós demos aqui, que essa revista ela foi dada há 3 anos atrás exatamente. E olha que coisa interessante, né? Eu vou ler de novo. A humanidade vive assustada, por exemplo, com a gripe aviária, que pode se tornar uma pandemia. E é exatamente isso que nós estamos vivendo agora. Algo que talvez fosse inimaginável, talvez quando nós tivéssemos lido isso aqui há 3 anos atrás, essa palavra tenha passado totalmente despercebida, né? Ninguém prestou atenção. E é exatamente o que nós vivemos isso hoje. As novas doenças são consequência da degradação moral do homem, da destruição do meio ambiente e da vida sedentária que pratica. Cuidar da saúde parece desnecessário quando tudo vai bem, mas o descaso com o corpo deixa sequelas muitas vezes irreversíveis. Irmãos, a conta chega um dia. A vida que nós levamos hoje, o cuidado ou a falta de cuidado que você tem com o seu corpo hoje, ele vai se revelar amanhã. Então eu deixo aqui o meu desafio para você, para que você cuide do seu corpo, para que você tenha um envelhecimento sadio, um envelhecimento com qualidade. 1.1.1 Como enfrentar esses males? Mais do que conhecer os limites, as fraquezas e a decadência da condição humana, é preciso saber enfrentar o sofrimento com dignidade, esperança e fé renovada. Todas as pessoas ficam doentes e nem todas as enfermidades são curadas, mas jamais podemos transformar os sofrimentos em algo positivo até que os enfrentemos com esperança, dignidade e espiritualidade. Olha que interessante. Cultivar uma fé triunfalista fora da realidade não é a solução. Não podemos pensar que não teremos problemas, mas também não podemos fugir deles. Como devemos nos portar diante da enfermidade? Como você se sente ao ser atacado pela doença? Você suporta a enfermidade? Segundo o exemplo de Paulo, que aprendeu a viver contente e pregar mesmo enfermo.
Escute também a voz do apóstolo falando aos coríntios, o que também serve de experiência para os crentes dos dias atuais. Você conhece o exemplo de Paulo? Paulo cita vários momentos da sua caminhada em que ele sofreu na carne dores, nudez, frio, fome, tumultos, como ele menciona aqui nesse versículo, em Gálatas 4, 13 e 14. Ameaças de ser apedrejado, ameaças, concretização de açoites nas costas que eles levavam. E Paulo soube enfrentar isso, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa, eu não estou aqui diminuindo aquilo que você está passando, eu não estou minimizando a sua dor, eu não estou desvalorizando a sua dor. Eu estou só mostrando para você, eu estou mostrando para você o desafio que o nosso comentarista aqui nos traz com relação a enfrentar a enfermidade. Eu sei que para aquele que está passando na carne, eu sei que isso gera insegurança, eu sei que a doença gera preocupação, eu sei que a doença pode gerar desespero. E eu não estou diminuindo isso, eu estou mostrando para você o desafio que é você poder enfrentar isso de uma maneira diferente. É só isso. 1.2. A natureza das doenças. Viver sem enfermidade é mais do que um desejo do ser humano. Saúde é uma necessidade vital para todos. Muitas pessoas que até dizem aí, né? Como você está? Não, estou bem, estando com saúde. Ou, com saúde nós conseguimos qualquer coisa, porque com a saúde nós podemos trabalhar, com saúde nós podemos correr atrás, é o que se fala, do prejuízo, muitos falam isso. E a saúde é um bem muito, muito importante. A saúde vale mais do que dinheiro, porque tendo saúde você pode conquistar dinheiro. E sem saúde fica muito difícil. Vamos seguir. Mais do que a ausência de enfermidades, os homens precisam de saúde. Entenda que não estar doente no físico não quer dizer que a pessoa esteja saudável. Saúde é mais do que apenas não estar enfermo na carne. Enfermidade é tudo aquilo que debilita ou produz fraqueza ou mania, vício e defeito. Qualquer desvio do estado normal, incômodo, inquietação ou aborrecimento. Veja bem, tome cuidado com o conceito que você tem de doença. Talvez qualquer atitude danosa, qualquer atitude que você tenha com relação a alguém, pode revelar um problema de saúde. Ele pode não ser no corpo, mas ele pode ser no seu psicológico, ele pode ser na sua alma, ele pode ser no seu emocional. E isso precisa ser tratado, isso precisa ser cuidado, você precisa voltar a sua atenção para isso, para resolver e sanar esse tipo de problema. Tome cuidado. Talvez você seja uma pessoa muito explosiva, que explode, entorna o caldo, ou que se costuma dizer uma pessoa de pavio curto. Aquela pessoa que explode por qualquer motivo. Fique atento a esse tipo de coisa. Isso exige cuidado, isso exige atenção, isso exige tratamento. Ok? Fique atento a isso. Não se pretende aqui analisar as causas médicas das enfermidades, mas sim mencionar alguns exemplos bíblicos que explicam as razões das enfermidades. Alguns afirmam que o cristão não pode ficar doente. É isso verdade à luz da Bíblia? Como explicar as palavras de Isaías a respeito de Jesus? Lá em Isaías 53, 10a, lá está escrito que Deus permitiu que Jesus fosse de fato atacado, moído. Ele fosse de fato prejudicado temporariamente. Olhem isso. Tome cuidado. Item 2, o cristão e a enfermidade. Não temos dúvidas que Cristo cura. Ele é o nosso médico. Ele mesmo afirma que é o Senhor que nos sara. A maioria das igrejas faz reuniões de libertação e cura.
Por que então há tantos enfermos em nossas igrejas? Alguns precipitados sem misericórdia pecam ao julgar seus semelhantes quando dizem: o sofrimento que ele está passando deve ser fruto de algum pecado escondido. Outras frases são usadas sem nenhuma base bíblica referindo-se a pessoas que padecem de enfermidades. Eu já vi o oposto, eu já vi pessoas doentes escondendo isso dos irmãos da comunidade para que ninguém pensasse que ele estava doente porque estava em pecado. Ou seja, em lugar de a pessoa contar com o corpo de Cristo para interceder pela saúde dele, ele simplesmente omitiu a questão, omitiu a doença. É estranho isso, irmãos. Alguns chavões conhecidos são castigo de Deus, ou o Senhor pesou a mão. Eu pergunto a você, estava Deus castigando Jó quando ele sofria de feridas por todo o corpo? O próprio Deus o descreve como um homem de integridade, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Estava Deus pesando a mão sobre Daniel, que orando e recebendo revelações extraordinárias da parte de Deus, enfraqueceu e enfermou por alguns dias? Dorcas, uma mulher cheia de boas obras, adoeceu e morreu. Todos servos fiéis, que contudo padeceram enfermidades. Não esqueçamos que morreremos um dia. Com frequência, a morte chega através de uma enfermidade, como no caso do rei Ezequias. Se os cristãos não ficassem doentes, Tiago não deixaria instruções em sua carta de como orar e ungir o doente para receber a cura. 2.1. A enfermidade e o pecado. A enfermidade é, sem dúvida, consequência do pecado original, pois antes de Adão pecar, não havia doença. Também existe base bíblica para afirmar que alguém pode ficar doente como decorrência de uma vida pecaminosa. O caso do rei Jeorão é um exemplo desse fato. O profeta Elias escreveu uma carta ao rei da parte de Deus, dizendo-lhe que, em consequência de seus pecados, o Senhor o feriria com grave enfermidade, não somente a ele, mas também a seus filhos, a suas mulheres e até o povo que o seguia na sua idolatria. O próprio Jesus, ao encontrar no templo um paralítico que ele havia curado após 38 anos de paralisia, afirmou-lhe categórico: eis que já estás são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. 2.1.1 Enfermidades malignas. Cristo deixa claro que Satanás faz algumas pessoas enfermar. Ao libertar a mulher, Jesus afirma que soltou da prisão uma filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha prendido, em Lucas 13,16. Todavia, nem sempre alguém fica enfermo por estar em pecado ou por ataque do diabo. No caso de Jó, ele sofreu com a enfermidade e foi atacado pelo diabo com a permissão de Deus. Quais então podem ser os motivos pelos quais pessoas fiéis a Deus adoecem? 2.2 Alguns motivos de enfermidade. No caso de Jó, Deus permitiu a doença porque confiava nele e usou o sofrimento para glorificar o seu nome e mostrar o caráter do seu servo. Deus também usa o mal para mostrar o seu poder, como demonstrou na vida de Lázaro. A enfermidade pode ser para manifestar a glória de Deus, como no caso do cego de nascença, mencionado em João 9, 2 e 3. A enfermidade pode levar o indivíduo a buscar a Deus e receber do Senhor uma revelação impressionante. Assim aconteceu com Daniel. Através de uma moléstia, Paulo aprendeu a viver mais humilde perto de Deus. Alguns intérpretes da Bíblia traduzem o espinho na carne de que Paulo falava como uma enfermidade. A Bíblia não explica exatamente o que era esse espinho na carne que Paulo menciona. Ok? Isso aqui é uma especulação. A doença pode também ser fruto da falta de entendimento da graça de Deus. 2.3 Atitudes benéficas diante da enfermidade. O cristão que confia verdadeiramente em Deus não se desespera diante da enfermidade. 2.3.1
demonstrando resignação. A resignação é você se entregar, é você deixar, aceitar aquilo pacificamente. Isso é resignação. Ele diz aqui, é a sujeição paciente às agruras da vida. No entanto, a resignação não é passiva, veja bem, derrotista ou sem esperança. Mas ela é ativa e esperançosa. Resignar-se é aceitar a doença como parte da vida, sem desilusão ou amargura, e, ao mesmo tempo, fazer tudo ao alcance para aliviar e curar a enfermidade. Isso é resignação. Ok? Lembro-me de quando visitei um velho abençoado pastor amigo de muitos anos. Ele, que sempre fora ativo, empreendedor e cheio de sonhos, se encontrava acamado por causa de várias enfermidades comuns à velhice. Não era prazeroso vê-lo sem uma perna, alquebrado pela doença, que roubava minuto a minuto suas forças. A minha intenção era confortá-lo, orar com ele e cantar, pois o coitado, entre aspas, deve estar muito triste, pensava eu. Ao chegar, não consegui falar nada. Ele não deixou. Sorrindo, contou-me os seus planos, queria ir para a Amazônia, onde iria abrir uma nova igreja. Contou-me de como levantaria o dinheiro para a nova empreitada, em que lugar construiria a igreja e como centenas de pessoas iriam conhecer o Evangelho. Antes da minha partida, ele orou agradecendo pelas bênçãos, pedi a Deus que me usasse no ministério e renovasse a minha visão missionária. Ao sair, era eu confortado. Ainda algumas vezes pude vê-lo, mesmo sem uma das pernas, encostado no púlpito e pregando com a mesma alegria e unção. É um desafio, não é verdade, irmãos? Agir dessa forma é um exemplo para todos nós. 2.3.2 Orando constantemente. Ore pela cura como Ezequias orou. Ore pela cura como Ezequias orou para ser curado. O rei Ezequias, mesmo recebendo uma mensagem direta de Deus dizendo que ele ficaria enfermo e morreria, não se abateu ou aceitou passivamente o seu fim. Ele lutou em oração. Busque a Deus e Ele ouvirá. Convoque os líderes da igreja para intercederem pelo doente, conforme Tiago ensinou em Tiago 5, 14 e 15. Há poder na oração de homens e mulheres consagrados por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Reconheça que Deus tem um propósito na enfermidade. Para minha paz, passei pela amargura, disse Ezequias. Vamos descobrir o propósito de Deus. Vamos permitir que Ele molde o nosso caráter. Em vez de ficarmos amargos ou nos rebelarmos contra os desígnios de Deus, vamos procurar compreender os seus planos. Encontremos motivo para louvar a Deus. Já que Ezequias não podia agradecer por estar com saúde, ele agradeceu pelo perdão dos pecados e porque estava vivo. Em meio à enfermidade, encontre motivo, e existem muitos para louvar a Deus. Perceba a presença de Deus em meio à luta. A doença não impede a percepção de Deus e sua presença. O corpo pode estar debilitado, mas o espírito pode ser fortalecido. Perceba e se alegre com a salvação de Deus. A vida será tão feliz quanto a atitude diante das circunstâncias e acontecimentos. Item 3. Deus deseja curar. Um bom pai sempre gostaria de proporcionar uma vida plena de alegria e felicidade para os seus filhos. Seria capaz de fazer enormes sacrifícios para dar as coisas que nunca possuiu e que não teria coragem de dar a si mesmo. Jesus Cristo sacrificou a si mesmo uma vez por todas para nos livrar das dores. Ele cita Isaías 53:4. Deus não deseja o nosso sofrimento. Sua vontade está claramente expressa na sua palavra, irmãos. Além de crer nessa verdade, o crente tem que tomar atitudes para viver uma vida saudável,
Deus não abençoa boas intenções, Ele abençoa ações. O que é que você tem feito para ter uma vida saudável, para ter uma vida de qualidade? Eu pergunto para você. Aqui o comentarista dá algumas dicas. Eis algumas observações úteis, ele te chama. Veja bem, mantenha uma vida balanceada. Jejue, mas coma. Frequente a igreja, mas divirta-se. Seja santo, mas haja com humanidade. Trabalhe, mas descanse. Pare, mas faça exercícios. Faça vigílias, mas durma bem. Coma um churrasco, mas comam legumes. Beba refrigerante, mas beba água. Ande com Deus, mas se relacione com os homens. Valorize o espírito, sem desvalorizar o corpo. Visite seu médico e faça exames periódicos. Cuide da sua vida emocional. Seja zeloso, mas não ao extremo. Não extrapole para as raias do fanatismo, melhor dizendo. Não extrapole para as raias do fanatismo. O cristão tem total base bíblica para crer na cura das enfermidades e orar pelos enfermos. Precisa seguir o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele curou os enfermos que vinham a Ele. O Senhor manda cuidar e ter compaixão daqueles que sofrem e procurar amenizar o sofrimento do próximo. Isso está incluso no mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O nome disso é empatia. É se colocar no lugar dos outros, meus irmãos. Algum dia desses eu vou trazer uma mensagem falando um pouco sobre a empatia. 3.1. A ação de Deus para a cura. Deus nos cura por causa da sua misericórdia. Somos sarados através do sacrifício de Cristo, porque Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e todos os males. A cura se realiza pela fé. É preciso crer que Jesus tem poder para curar todas as enfermidades nos nossos dias, como fez nos dias em que andou aqui na terra. Ele é o mesmo. Recebemos saúde pela obediência à sua palavra, imposição de mãos e unção com azeite realizada pelos líderes da igreja. Também pela oração dos líderes da igreja. Veja bem, os líderes da igreja devem orar pelos irmãos, devem interceder pelas pessoas. Agradecendo a Deus pela cura, louve a Deus pela cura, agradeça publicamente pela cura, testemunhe do poder daquele que lhe curou, ore pelos doentes. O milagre abrirá portas tanto para a pregação do Evangelho como para aquele que o anuncia. Ore, jejue e aflija-se por aqueles que estão enfermos. Visite e conforte os doentes em momentos de dores, pois ao fazer isso, além de obedecer a Jesus, você o faz a Ele próprio. Os milagres são provas incontestáveis da ação de Deus através do nosso ministério. Acredite, a cura também é para você. Cuidando de si próprio. Finalmente, permaneceremos saudáveis se cultivarmos hábitos saudáveis. Paulo recomendou a Timóteo que não somente cuidasse da doutrina, mas de si mesmo. Para salvar os outros, não basta ensinar. Quem ensina deve cuidar-se. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Paulo cita Timóteo na sua primeira carta, em 4,16. Muitos de nós estamos sempre tão ocupados de um lado para outro que nem mesmo nos preocupamos com a nossa própria saúde. Onde vamos chegar se continuarmos vivendo desse jeito? O que estamos fazendo melhora a nossa qualidade de vida? Nada. Apenas nos tornamos irritadíssimos, pois estamos muito cansados.
Grande parte das enfermidades ela tem como origem o fato de nunca nos desligarmos. Vivemos inquietos. A maioria das pessoas está dormindo 20% a menos do que seus pais dormiam na idade deles. Isso significa que grande parte dorme 1h30 a menos por noite. Não é de se admirar que haja tanta gente doente. Essa diminuição do sono acarreta diversos tipos de problemas de saúde, entre eles pressão alta e níveis mais altos de açúcar no sangue. Conclusão. Cada cristão deve entender com clareza a grande diferença que existe entre a ausência dos sintomas de aparentes enfermidades e viver uma vida plena de saúde. Olha que interessante. Mais do que não estar doente, você deve ser saudável. A Bíblia afirma que muitos servos de Deus do passado morreram em ditosa velhice, sem perder o brilho dos olhos e em plena saúde. A perspectiva da vida dos homens é de 65 anos e das mulheres de 74. O tempo de vida das mulheres é maior porque elas vão muito mais ao médico. No entanto, os especialistas afirmam que as pessoas que se cuidam, fazendo exercícios regularmente e check-up de saúde periódicos, podem viver pelo menos mais de 10 anos em perfeita saúde. Meus irmãos, eu estou terminando a nossa lição e eu desejo que você guarde tudo isso que foi falado aqui no seu coração, que você cuide da sua saúde, que você se preocupe em melhorar a sua qualidade de vida, comendo melhor, diminuindo a quantidade de açúcar, atingindo o peso ideal para a sua altura, vivendo uma vida de plenitude, cuidando da alma, cuidando do corpo, cuidando do espírito, cuidando da sua saúde emocional. Como está a sua saúde emocional? Você tem cuidado da sua saúde emocional? Você tem buscado manter o seu autocontrole, conhecendo as situações que vêm para tirar você do sério? Lembra que nós já falamos em algumas lições passadas do 10-90? 10% é o que acontece na nossa vida e 90% é o que você faz com os 10% que acontece na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez em oração. Te agradecemos por essa lição. Te pedimos, dá-nos sabedoria para cuidar do nosso corpo, para interceder por aqueles que estão doentes, para ter misericórdia, ter empatia e orar pelos que estão em hospitais, aqueles que estão agora impedidos, Senhor, de sair de um leito de hospital, que não podem sequer se levantar, sair, sentir a brisa, sentir o sol batendo na pele, ou sentir as gotas da chuva caindo do céu. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, nós te pedimos por elas agora, aqueles que estão em todos os hospitais, ó Deus, da nossa região, aqui nós te pedimos pela vida deles. Dá a eles a oportunidade de te conhecer, dá a eles a oportunidade de serem curados, Pai. Nós intercedemos pela vida dessas pessoas, daqueles que fazem parte da nossa comunidade, que por acaso estejam doentes ou com a saúde debilitada. Nós entregamos a vida deles nas tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continue conosco, vamos agora prestar o nosso culto. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tenha uma excelente semana. Fiquem na paz.
Graça e paz, povo de Deus. Mais um domingo de adoração, de louvor àquele que é único e que merece toda a nossa adoração. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Estamos estudando Provérbios com as mulheres e tem sido uma bênção. E aqui na minha Bíblia tem como título assim, A Excelência da Sabedoria. Vamos lá? Diz assim: Filho meu, ou filha minha, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, ou seja, levantar a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento. Aqui na minha Bíblia tem uma anotação que diz assim: Deus é insondável e o homem nada, absolutamente nada, poderia saber a seu respeito se ele não nos revelasse o necessário. E aonde? Na sua palavra. Buscando esta palavra, o homem achará o que de Deus se pode saber com segurança. Então, amados e amadas, valorizem a palavra do Senhor. Leia, medite, tenha o seu momento com Deus, o seu momento, o seu tempo de intimidade com o Senhor. A Diana, eu não lembro se foi na quarta ou na quinta, fez a abertura e falou do tempo com Deus. Tenha tempo com Deus, tenha relacionamento. Você com o seu Pai. E aqui, se buscares, se você aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, amados, nós vamos entender o temor do Senhor e vamos achar o conhecimento de Deus. E somente através da palavra e da intimidade com seu Pai. Relacionamento. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tenha um ótimo, abençoado domingo e uma ótima, abençoada semana. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Te agradecemos, Pai, neste domingo, Deus, pelo privilégio, Senhor, que temos de te cultuar, de te adorar, de louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pela palavra, Pai, que tu deixaste. Deus, ajuda-nos, Senhor, a não negligenciarmos a tua palavra, a tua vontade, o teu querer, Pai. Ajuda-nos, Deus, a termos temor, Pai, que é o princípio da sabedoria. E enche-nos de ti, Pai. Que tenhamos necessidade, Pai. Que tenhamos, Pai, aquela sede de te buscar cada vez mais, de te conhecer, de ter intimidade contigo, Pai, e de viver a tua palavra, a tua vontade, o teu querer. Visita o lar de cada pessoa que está assistindo esse culto, Pai. E derrama, e continua, Pai, derramando das tuas bênçãos, das tuas misericórdias, do teu favor, dos livramentos, do teu amor, Pai. E que a cada dia mais, enquanto família, venhamos a te buscar, venhamos a te adorar. Como foi louvado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas que possamos também, como pais, entender o teu tempo, a tua forma de agir na vida dos nossos filhos. Usa-nos como canal de bênção dentro dos nossos lares e aonde quer que o Senhor nos colocar, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito
e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, graças à tua infinita misericórdia, Pai, porque nada merecemos. Muito obrigada, Pai. Te amamos e te glorificamos. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado,
bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Te adoramos, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Doce amor. Obrigado, Deus, por tua misericórdia. Vamos louvar ao Senhor? Vamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos
Eu e minha casa serviremos a Deus. Declara. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Declare aí na sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Hola, gente querida, paz do Senhor para todos. Que bom, novamente aqui entre nós. Que benção, Que alegría, que alegría. En el nombre de Jesús damos gracias a Dios por este nuevo día. Gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ayudó. Hasta aquí Él fue nuestro pronto socorro. Hasta aquí Él nos permitió participar da ceia dele. Que bênção, que bom, que contento que eu estou porque podemos hoje participar, quizás, da última ceia através da internet. Quizás. Eu fiz um comentário com Marcelo, falamos um pouquinho e eu falei para ele que eu preciso muito confirmação de Deus para dar um passo que não é fácil para começar a ter os cultos presenciais. Desde o momento que falei com ele,
Meu Jesus amado, vocês não imaginam como Deus me está até hoje confirmando. Eu estou vendo como Deus realmente, gente querida, se nós procuramos a Ele para todo, eu isso sou convencido mesmo por a resposta que Ele sempre dio para mim, de que Ele es quien nos va a dirigir de la forma certa, que Él nos va a conducir de la forma correcta y de que Él va a colocar en nos seu querer. Mas nós temos que deixar realmente que seja Ele. Como eu falo sempre, não podemos deixar-nos influenciar por ninguém. No nos podemos dejar influenciar por palabras negativas, no nos podemos dejar influenciar por miedo ningún, sino que nos debemos dejarnos influenciar só por o Senhor nosso Deus. Então eu estou muito feliz, como vocês veem, estou muito colorido, porque entre outras coisas, eu fico muito feliz e contente porque já estamos praticamente no verão. Eu gosto muito, amo o verão, amo o mar, gosto de nadar no mar, gosto de tomar sol. Então, se Deus nos permitir, de aqui a não muito longe, eu farei uma reunião com diretoria, conselho, para ver realmente la última y definitiva confirmación do Señor. ¿Está certo, gente querida? Entonces, ahora vamos a orar. Es momento de orar para el Señor. Pai, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo, obrigado. Obrigado por el don de vida que nos entregaste hoy. Obrigado por ese don tan preciado, tan maravilloso, el cual nos permite vivir una vida en abundancia, como tu Hijo Jesús nos prometió. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo, una vez más, que podamos refletir cada uno de nosotros para poder participar de ella. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, que podamos refletir si realmente tenemos que vir ante ti para pedir perdón sobre nuestros pecados, sobre actitudes que no hicimos o que no tuvimos certas, sobre pensamientos que no fueron leales a ti. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo, para más que todos podamos hallarnos dignos de participar de ceia sin condenación. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo, y que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones a través de tu palabra. Obrigado en el nombre poderoso de Jesús por la permisión que tú me das para ministrar sobre tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, tu Espíritu Santo possa fluir a través de meus labios. En el nombre del Pai, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Louvado seja Deus. Gloria al Señor. Gente querida, el pueblo de Israel pasó por situaciones muy feias, mas todo eso por la desobediencia de él. Así como muchas veces nos pasamos por situaciones, por nuestra desobediencia, por nuestro afastamento de Dios. Entonces, yo voy a comenzar leyendo, las escrituras en el libro de Amós, capítulo 5. Preste atención
porque es muy interesante este capítulo. A palavra de Deus diz assim, Amós 5, del 1 para frente. Ouve esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel. Nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor: a casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem vinhas a Gisgal, nem passes a Berseba, porque Gisgal certamente será levada cativa, a Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei. Segunda vez. Para que no irrompan la casa de José como un fuego que la consuma, y no haya en Betel quien apague. Vos que convertéis o juicio en alosna y deitáis por terra a justicia, procuráis o que faz o sete estrellas y o Orión y torna a densa treva en mañana. E muda o dia e noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. E ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis en la porta ao que vos reprende e abomináis o que fala sinceramente. Por tanto, visto que pisáis o pobre e dele exigís tributo de trigo, não habitaréis nas casas de pedras labradas que tendes edificado, nem beberéis do vinho das vinhas ou das vides desejais que tendes plantado, porque sei serão muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligís o justo, tomai soborno e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como desejes. Aborrecer o mal e amai o bem. Você vê que interessante como a palavra de Deus nos leva sempre a que entendamos, que compreendamos que temos que fazer o bem, sempre. Que temos que rejeitar realmente o mal. En esta época, Israel se había convertido en una cova de iniquidad, una tierra de hipocresía, una tierra de malandragem. O pobre realmente era pisado, era aplastado, era esmagado, era
ignorado, esquecido. E desse jeito, o nome do Senhor não foi honrado. Mas mesmo assim, en este estado muito triste, muito ruim mesmo, que estava vivendo Israel, sem sequer ter vontade de arrepentir-se, desse arrependimento verdadeiro, para procurar fazer o bem e não o mal. Se Israel se hubiera arrependido realmente, então Deus hubiera abandonado o julgamento que já tinha chegado sobre ele. Que importante que é para nós fazer o bem. Que importante que é realmente para nossa saúde fazer um bem e não fazer o mal. Realmente, quando praticamos o bem, estamos aplicando o que Deus diz em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente querida, eu acredito que ninguém de nós fazemos mal a nós mesmos. Eu acho que entre nós não há masoquista coisa nenhuma, mas nos sentimos realmente muito alegres, muito felizes, muito contentes quando fazemos bem a outro. Isso ao menos é o que acontece comigo, acontece conosco. É muito lindo, muito agradável, sabe? Lo mesmo quando você dá uma bala para uma criança, um chocolate para uma criança, fica alegre, fica contento, mas nós nos regocijamos por la alegria, por el contentamento de la criança. E em estes momentos difíceis, eu falo assim, gente, não são momentos difíceis não, sabia? São momentos que realmente, como cristãos, sabemos através da palavra de Deus que vão acontecer e que vamos a ter que passar. Então, a humanidade que não conhece a Deus, sim, para ela são momentos difíceis, momentos que eles não sabem o que é realmente amar. Então, estamos passando um momento de mostrar nós, cada um, nosso amor por aquele que realmente está passando por alguma necessidade. Temos muitos irmãos em Cristo Jesus que hoje precisam de uma palavra de alento, de encorajamento, de consolo, uma palavra de esperança. Muitos estão desempregados, ficaram sem sustento nenhum, sem condições de poder assumir o aluguel de sua vivenda. Eu falo aqueles que ficaram sem nenhum tipo de sustento, tá? Então, aquele que ficou desempregado, imagina que não tem nenhum tipo de sustento. A pergunta seria: com que vai pagar a água? Com que vai pagar a energia, a alimentação, de novo aluguel, etc. Precisam, sim e amém, de nossa ajuda. Precisam. Você não imagina a quantidade de irmãos em Cristo em um mundo que precisam de nós.
Hay hermanos en Cristo, amigos nossos, que precisan de ayuda e de socorro nosso, que estão fora do Brasil. Precisam, sim. Há muitos aqui no Brasil, de Floripa, de Curitiba, de São Paulo, de Rio, até lá do Ceará, do Piauí, que necessitam de nós. ¿Están entendiendo? Então, este é o momento de nós demonstrar, mostrar que nós fazemos bem. Eles precisam de nossa ajuda. Deus nos orienta, sim, a fazer isso. Vamos a ver en Gálatas 6 y vamos a leer del 7 al 10. La palabra de Dios dice así: no erréis, Deus no se deixa escarnecer, porque todo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gente querida, não se canse de fazer o bem. Não se canse. Procure sempre, em todo momento, em qualquer tempo, fazer o bem. Há muitas coisas para fazer o bem. Entenda? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Você vê aqui interessante como Deus vai mostrando para nós a quem temos que fazer o bem. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Enquanto temos tempo, porque não sabemos amanhã se vamos a poder fazer o bem, porque quizás Deus já nos leve com Ele. Então, mientras tengamos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, primeiro ele diz que temos que fazer bem a todos. E por que ele diz depois, mas principalmente a los domésticos da fé? Porque, gente querida, nós temos que fazer o bem a los que estão conosco e a los que não estão conosco. Eu gosto muito e eu quero também que vocês prestem muita atenção, que leiam e que depois, quando terminemos, em nome de Jesus, este culto, meditem em lo que a palavra de Deus diz. ¿Está certo? O que a palavra de Deus diz, não o que eu falo. Então eu amo, porque é formoso o que diz em 3 de João 1. O presbitério ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas em la verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam en la verdad. Amado, procedes fielmente en todo o que faze para con os irmãos y para con os extraños.
os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, a los quais se conduceres como é digno para com Deus, bem farás. Veja que coisa linda, gente. Ou seja, ele está fazendo bem a los irmãos e para com los extraños. Está entendendo? Ele não estava aqui fazendo bem só para los hermanos que están con él, para aquellos que están reunidos con él. Él hacía con los extraños. Y los extraños testificaban en la iglesia do amor de él. ¿Sabe que en la Procasa hay algunas personas que no van a la iglesia, gente? No interesan los motivos. No van. Mas eles falam muito de nós, de que que a igreja faz. E eles testificam alrededor da Procasa de nós. E falam que somos os únicos que fazemos essas coisas, a igreja. Então, vocês veem que importante que é. Eu penso que o dia de amanhã muitos vão a lembrar da igreja na Procasa. Muitos de vocês conhecem esse pessoal que a vezes passa por la igreja, entra, grita: "Oh, pastor, você me salvou a vida com sua esposa", etc, etc, etc. Esse homem en toda la Procasa fala lo que o pastor y la pastora da iglesia hicieron con él, que salvaron su vida. Porque él iba caminando por la rúa casi muriendo, nos lo socorrimos, levamos a la iglesia, curamos a él. Y hasta hoy él no congrega conosco, mas él fala de nos por todo o barrio de la Procasa. Por eso que eu gosto aqui, sabe, de Terceira de João, porque fala a realidade nossa. Nós temos que fazer o bem, sem importar a quem. Em espanhol temos o dito que fala, faz o bem sem olhar a quem. Mas esse é um dito que cabe a nós. Temos que ajudar a los irmãos que estão conosco, e lógico. Se nós não los ajudamos, quem vai ajudar a eles? Ou eles vão pular ao mundo para pedir ajuda? Nós temos que ajudá-los. Mas se vêm as pessoas por aí que não têm nada a ver com a igreja, você não vai ajudar? Está pecando, sabia? Porque a palavra diz que nós temos que ajudar a todos e depois até los extraños. ¿Están entendendo bem? Mas isso tem que estar dentro de nosso coração. Se você não lo tem no coração e presta ajuda, não tem valor nenhum. Isso tem que estar enraizado dentro nosso, de ayudar sin saber a quién, de ayudar a los hermanos en la fe que están realmente necesitados, realmente que no tienen ningún tipo de sustento. Entonces, qué formoso que es. La Romanos 12, 21 dice: querido, no nos cansemos de hacer un bien, y cuando un mal vier, esforcémonos en hacer o bem. Dessa forma, venceremos o mal. Oh, que coisa preciosa. Deixa que vir o mal. Eu não vou pagar mal por mal. Se vem um mal, que venha. Vou continuar em nome de Jesus, fazendo
o bem, porque eu sei que vou vencer. Isso é o que Romanos diz, isso é o que Deus diz. Não está acostumado, eu acho, a falar muito mal, sabia? Romanos diz, Filipenses diz, para mim, quem diz é Deus, ou não? Eu acho que vou começar a mudar minha linguagem também, a falar, Deus diz, querido, não nos cansemos de fazer o bem. ¿Están entendendo bem? Deus. A través do livro de Romanos, sim, amém. É Deus quem está falando. Não nos cansemos de fazer o bem. Sabe que nós não temos desculpa nenhuma para não fazer o bem. Porque ungido por Deus com a força do Espírito Santo, Jesus passou fazendo o bem e curando os oprimidos por o diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Então, se Deus está conosco, como poderemos fazer o mal? Se Deus esteve com Jesus e ele fazia o bem e curava os oprimidos por o diabo, nós também temos que fazer o bem. No livro de Atos 10:38, a palavra de Deus diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o quê? Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos del diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. É Deus falando. ¿Están entendendo? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Oh, glória a Deus! Esta palavra do apóstolo Simão Pedro resume toda a vida de Jesus. Son pronunciadas en un contexto bien determinado. En el bautismo del primer pagano, habiendo sido llamado a acudir a la casa del centurión Cornelio, Pedro comienza por transgredir una prohibición. Você ve, él es un judeo, observante de la ley, no puede entrar normalmente en casa de ningún extranjero. Eso sería una impureza según la ley. Mas veamos lo que dice Actos, la 28. A quien se dirigió diciendo: vos bien sabéis que es prohibido a un judeo ajuntarse o mismo aproximarse a alguien de otra raza. Vean bien lo que él dice. Y él ya está transgrediendo esa ley. ¿Están entendiendo bien? Eu lembro quando... não vou falar disso. Desculpa. É uma coisa que eu evidenciei, passei, vivi, mas que não tem por que eu falar neste momento. Mas ele é como que está dizendo: gente, não podemos estar aqui, está proibido. Mas você vea,
Él continúa diciendo, Deus me demostró que a nenhum homem considerase común o inmundo. Você vea qué cosa interesante. Cuando él dice, Deus me demostró que a ningún hombre considerase común o inmundo, él se está refiriendo a la visión que él teve, que Deus mostró para él. Vamos a leer Atos 10, a partir del verso 9. No día siguiente, indo eles de caminho y estando ya perto de la ciudad, subió Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fin de orar. Estando con fome, quis comer, mas en cuanto le preparaban la comida, sobreveio-lhe un éxtasis. Entonces vio o céu aberto e descendo un objeto como si fosse uma grande lençol, o qual era baixado a terra pelas quatro puntas, contendo toda sorte de quadrúpedos, reptis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata y come. Mas Pedro replicó: de modo nenhum, Señor, porque jamás comí cosa alguna común o inmunda. Segunda vez a vos le falou: ao que Deus purificó, no consideréis común. Sucedió esto por 3 veces y luego aquel objeto fue recogido al cielo. O sea, Deus da esa visión a Pedro. Ahora Pedro va y dirigiéndose a todos ahí, él dice que estaba prohibido, mas también en ese momento él lembra da visão do Senhor. Que importante. O Senhor fez que compreendera que Deus não faz acepção de pessoas. Eso está en el verso 34. Entonces falou Pedro diciendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Querido, você não pode estar escolhendo, vou fazer bem a este não, porque este não congrega conosco, porque este não é da igreja, porque este não acredita em Deus, porque este é branco, porque este é paio, porque este é negro, porque este é alemão, porque este é brasileiro. Querido mío, por favor, leia a Escritura. Pesa al Espíritu Santo que le dé entendimiento. ¿Está entendiendo bien? Porque Deus não faz acepção de pessoa. Él no dice que no faz acepción de pessoa entre los cristãos. Él no dice que no faz acepción de pessoa entre los islamitas. No dice. Él dice que no faz acepción de pessoa. No se debe considerar a homem nenhum común o inmundo. Porque está ahí en la última parte del verso 28 del capítulo 10. Deus me demostró que a nenhum homem considerase común o inmundo. Meu Deus amado. Pedro se arriesgó cuando está en casa, fala de Jesús, o Señor de todo. Mas vea que importante. Y expone a grandes rasgos o que caracteriza su existencia. Pense bien. Él expone lo que caracteriza su asistencia, y en este elogio de un mestre, él no menciona palabras, no menciona gestos o actitudes que fueron
específicas de un buen israelita, como, por ejemplo, a oración en un templo de Jerusalén, a observancia do sábado o as plegarias rituales. Pedro va directamente ao essencial, que também é o mais humano. Jesus fez o bem e levantou incontável de enfermos, significando que o Senhor era com ele. Querido mío, se Deus era com ele e Jesus fazia o bem, como nós que temos ao Senhor, que temos a Jesus e o Espírito Santo fazendo morada em nós, não vamos a fazer o bem a todos. E eu falo uma coisa, não é fazer o bem hoje ante a situação que estamos passando. É fazer o bem sempre, sempre, porque sempre vai ter pessoas necessitando palavras de aliento, não negativas, palavras de conforto, palavras que levantem o ânimo da pessoa, falando-nos de Jesus para ela. Vai haver pessoas que necessitam ouvir do amor de Deus para com elas. Há pessoas que passam momentos muito tristes por estar sozinha, por estar longe da família. Há pessoas que passam necessidade, fome, por X situações, não por esta que estamos passando, em tempos normais. Há pessoas que necessitam que nós estendamos nossa mão para socorrer a ela em momentos de desesperação, de angústia, de depressão. Gente querida, esqueçamos um pouquinho de nós e façamos o bem a todos aqueles que precisam. Estamos rodeados de gente que precisa. Ontem à noite, aqui embaixo do prédio, há um guarda que gosta muito de nós aqui, e ele veio correndo a mim, me abraçou e disse: homem de Deus, sabe que minha esposa tem uma mancha no pulmão. Pá, Jesus querido, falei, tá gente, mas temos que confiar em, tá, comecei a falar para ele do Senhor. E ele me disse, é verdade. Sabe que aqui há uma moça, não vou dar nome para vocês, que tem um filho com 20 anos aqui no prédio e diagnosticaram câncer maligno para ele. Meu Deus amado, veja se não temos pessoas que estão precisando de nós, de que nós façamos o bem a ele. Mas tal convide, como você vai abraçar o guarda? Mas como você vai deixar que ele esteja falando da mulher do câncer? Querido meu, Jesus hubiera fugido ante o leproso. Jesus hubiera corrido ante as situações que ele passava, vivia. Então eu não tenho a Jesus, então eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Mas pastor, tem que ser prudente. Homem, por favor, gente querida. Imagina a cabeça desse homem com a mulher tendo uma mancha no pulmão. As coisas que deve ter em sua cabeça. Quando eu terminei de falar, ele me abraçou, ele me agradeceu. Por quê? Que é o que eu fiz?
de conforto a ele, gente, através de Jesus, não eu, através de Jesus, porque eu falei de Jesus para ele, de Deus, o que Deus faz, não o que pode fazer, o que Deus faz, que Deus cura o câncer, que Deus joga fora toda mancha do pulmão. Estão entendendo? Fazer o bem em todo momento, ontem, hoje e amanhã, sem importar a situação. Você acha que eu, por fazer isso, Deus não me vai a cuidar? Deus vai falar, esse é um filho imprudente. Será? Ou não será que é o diabo que me quer colocar em minha cabeça? Afasta-te dele, ele te vai contaminar. Você vai pegar o Covid. Sai dele. Esse é o próprio diabo. Entenda bem, esse é o próprio diabo. Deus me diz, faz o bem, sem olhar a quem. Faz o bem. E sabe por quê? Porque aqui dentro está Jesus. Então, Jesus faz o bem a todos. Que você possa haver assimilado esta palavra, entendido, compreendido, e não se deixe amarrar os pensamentos por o próprio diabo. Tenha pensamentos de Deus, entenda, pensamentos de Deus, visões de Deus, sonhos de Deus. Sabem o que eu faço de noite? Quando eu oro, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, não permitas que sonhos humanos, carnales, diabólicos me perturbem. Si, em nome de Jesus, coloca teus sonhos em meu sonho. Vamos a orar, gente querida, então, agora, e que Deus coloque em nós sua graça para que nós possamos fazer o bem em todo tempo a todos. Pai, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, gracias. Obrigado en el nombre poderoso de Jesús por tu palabra. Obrigado en el nombre de Jesús porque tu Espíritu Santo es quien nos dirige, quien nos convence para que nos podamos hacer las cosas certas, las cosas como tú dices que tenemos que hacer y no como el hombre quiere que nos façamos. Obrigado en el nombre poderoso de Jesús porque tu palabra es clara, transparente. Obrigado porque es una palabra viva, real, verdadera. Obrigado, Dios del céu, y que tú continúes falando para cada uno de nosotros, falando a nuestro corazón. Y si ten alguien con corazón de pedra, troca por un corazón de carne como tú dices. Y que seamos sensibles al dolor, a la necesidad de nuestro próximo. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del Santo Espíritu Santo, continúe derramándose, más renovándose en cada uno de nosotros. Tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros lares, tu bendición sobre a humanidade. En el nombre do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amén. Amén. Queridos, en el nombre poderoso de Jesús, você puede procurar los elementos para participar da ceia. En estos minutos, você já pode começar a prepará-lo. Foi na cruz, onde um dia
meus pecados. Foi ali e agora foi na cruz, onde um dia eu vi. Os meus olhos abri e agora. Louvado sea Deus, gente querida. Então, vamos ahora a orar por los elementos, para así poder participar da ceia. Tá bom? Então, pegamos o pão e oramos. Pai, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, obrigado. Obrigado por este momento que tú nos permites poder estar con vida participando de la ceia. En el nombre de Jesús, tua bênção sobre este pão que es un símbolo do corpo esmagado de tu Filho Jesús, lá en la cruz do Calvario. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del céu, y abençoa este suco de uva, el cual representa la sangre preciosa derramada por tu Filho Jesús para salvación nossa. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del céu, que en esta hora cada uno de nosotros, ya que nos examinamos y pedimos perdón por nuestros pecados, podamos hallarnos dignos de participar de esta ceia. Y en cuanto comían, tomó Jesús un pan y abençoando o partió y dio a los discípulos diciendo: tomai, comei, esto es meu corpo. Participe. A seguir tomó o cáliz y tendo dando gracias, o dio a los discípulos diciendo: bebei dele todos, porque esto es meu sangre, o sangue da nova aliança, derramado en favor de muitos, para remisión de pecado. Jesús derramó de su sangre no para unos pocos, Él derramó en favor de muchos. Y digo vos que de esta hora en diante no beberéis de este fruto da videira hasta aquel día en que oéis de beber novo convosco no reino de meu Pai. Participe. Louvado sea Dios, louvado sea Señor. Te louvamos, te glorificamos, te engrandecemos, te exaltamos, te santificamos, te bendecimos. Grande, maravilloso, sublime, poderoso, majestuoso. Oh Pai, en el nombre poderoso de Jesús, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por o dom da vida que nos entregastes até hoje. Obrigado en el nombre poderoso de Jesús, Dios, porque pudimos participar de otra ceia. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo nos continúe dirigiendo, guiándonos, mostrándonos el camino a seguir. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del céu, tua bênção sobre todos aquellos que congregan conosco, sobre todos los familiares, nuestros familiares, los familiares de aquellos que congregan conosco, de seus lares. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del céu, continúa derramando bênção hasta que sobre
y abunde. En el nombre poderoso de Jesús, que posamos con alegría, con gozo, en este domingo, poder hacer el bien a alguien. En el nombre poderoso de Jesús, Dios amado, y que tu Espíritu Santo, Dios, possa ser nuestra lámpara, que tu Espíritu Santo possa iluminar nuestros caminos. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, una semana en la cual podamos tener paz, paz. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, y que tú estés tomando conta da humanidad. Dios, renovando tu misericordia sobre ella. Y en el nombre de Jesús, Dios, afasta de cada uno de nosotros todo mal, toda tentación. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo, y que podamos a cada día, a cada momento, loarte, glorificarte, exaltarte y agradecerte. Agradecerte por ese amor inmensurable que tú tienes para cada uno de nosotros. Obrigado por tu Filho Jesús, por Ele enseñarnos a hacer un bien a todos, sin discriminación de pessoas. Obrigado en el nombre poderoso de Jesús por ese sacrificio dele para salvación y redención nossa. En el nombre del Pai, del Filho, del Espíritu Santo. Amén. Queridos, boa semana. Que el Espíritu Santo realmente possa dirigir, guiar a vocês y abençoar a todos vocês, sin distinción de nenhum. Tá bom? Beijo. Beijo. Deus abençoe. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali e agora me alegro. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Olhos abrem e agora somos livres. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso está na cruz de Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário, pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Levante as suas mãos essa noite, cante bem alto. Vamos juntos. E foi na cruz.